Por favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, durante a governação de PSD e CDS foi levada a cabo uma reorganização da rede hospitalar de uma matriz economicista, assente no encerramento de valências, na desqualificação de serviços, pretendendo reduzir e concentrar serviços e cortar no investimento público, com consequente perda de capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E um dos instrumentos escolhidos por PSD e CDS para atacar o SNS foi o diploma, que preconiza a transferência de hospitais públicos para as misericórdias, um ataque que hoje pretendem manter, como se vê pelas iniciativas aqui trazidas. Um diploma que prevê acordos de 10 anos, sem se saber o que virá depois, e que determina a redução dos encargos com o SNS em pelo menos 25%, o que terá necessariamente impacto na qualidade e acessibilidade aos cuidados de saúde, bem como nas condições dos profissionais de saúde. É preciso não esquecer que o Estado paga rendas às misericórdias pela utilização dos edifícios e foi o Estado, com recursos públicos, que adquiriu os equipamentos hospitalares, bem como concretizou intervenções de remodelação e recuperação nos edifícios. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Hospital de Santo Tirso serve mais de 110 mil pessoas de Santo Tirso e Trofa e ainda algumas freguesias limítrofes de Passos de Ferreira e de Famalicão. Ao longo da última década, foi esvaziado de serviços e valências, como a maternidade e as urgências médico-cirúrgicas, prejudicando fortemente a população. E além do desinvestimento e da degradação de serviços, PSD e CDS pretenderam retirar da gestão pública este hospital, numa decisão tomada à revelia dos profissionais, das suas estruturas representativas e da população. E as consequências são claras, quando nos chegam de profissionais de saúde sentimentos de inquietação quanto ao seu futuro e quanto aos seus direitos laborais. Mas o desbaste não fica por aqui e estende-se, por exemplo, ao Hospital de São João da Madeira. Este serve a população de São João da Madeira, Oliveira das Meias e Val de Cambra e tem sido paulatinamente esvaziado das suas principais valências, desde o fim do serviço de urgência até ao desaparecimento de um conjunto de especialidades que significaram a perda dos respectivos profissionais e equipamentos. E estes encerramentos que mereceram a contestação da população, bem como foi também contestada esta entrega do Hospital à Misericórdia, de que é exemplo a petição hoje em análise e cujos peticionários aproveito para saudar em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Caminho idêntico foi traçado também para o Hospital do Fundão, um hospital pioneiro na criação de uma unidade da dor, um serviço de excelência que ainda hoje presta cuidados de saúde de grande qualidade. À semelhança da realidade sentida no resto do país e fruto do desinvestimento no SNS, também o Hospital do Fundão foi sendo progressivamente esvaziado, designadamente com o encerramento das urgências e a concentração das cirurgias no Hospital Pero, da Covilhã. E também estes profissionais de saúde ficaram apreensivos quanto ao futuro desta unidade hospitalar e dos seus postos de trabalho, tendo mesmo alguns pedido transferência face à incerteza existente. Este é um hospital que tem um papel importante na formação de novos médicos e as implicações quanto ao ensino da medicina decorrentes da entrega à misericórdia não podem ser ignoradas. Sr. Presidente e Srs. Deputados, a transferência dos hospitais para as misericórdias é um passo de fragilização do SNS. A solução que defende os utentes, os profissionais e o Serviço Nacional de Saúde é a manutenção destes hospitais na esfera pública e é isso que aqui propomos. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, permitir-me-ão que comece, tendo em conta que está também em discussão uma petição, que comece por saudar os mais de 9 mil peticionários que decidiram exigir o seu hospital e exigir a gestão pública do seu hospital em São João da Madeira. O anterior governo PSD-CDS foi efetivamente motivado por um programa ideológico e por preconceitos ideológicos e por uma agenda de negócio escondida. Por isso mesmo tentou destruir o serviço público para alimentar o privado. Por isso mesmo encerrou serviços e valências na saúde pública para garantir o mercado aos privados. Por isso mesmo desistiu de equipamentos públicos para entregar de bandeja aos privados. Por isso mesmo subfinanciou o Serviço Nacional de Saúde, mas aumentou as transferências para as PPPs, para as misericórdias, para os privados. Todos nos lembramos da forma como entregou o Centro de Reabilitação do Norte à Santa Casa da Misericórdia, sem estudo, sem concurso público, nada que sustentasse tal decisão. E todos nos lembramos daquele afã com que andou
a poucas semanas de perder o mandato, a poucas semanas das eleições, a assinar acordos com as misericórdias para entregar hospitais públicos à gestão privada. E todos nos lembramos que foi um governo demitido por esta Assembleia da República que homologou tais acordos, tal era a pressa para fechar o negócio que tinham em carteira. Tal era a pressa. Por isso mesmo, nada nunca esteve em causa para o PSD e para o CDS, nunca esteve nos seus interesses o interesse público quando tomou tais decisões. Veja-se, por exemplo, o acordo de cooperação, o acordo de entrega do Hospital de São João da Madeira. Previa a perda de valências. Consulta da dor era perdida pelo hospital. O hospital de psiquiatria, o hospital de dia de psiquiatria era perdido. Reduzia-se em 25% as cirurgias de ambulatório. Reduzia-se em 25% as consultas ali efetuadas. Não era o interesse público que vos orientava, senhoras e senhores deputados. É preciso, por isso, reverter o processo de transferência. É preciso reverter o processo de privatização. E reverter esse processo não é só anular a transferência, é reverter todos os efeitos negativos que o processo teve nestes hospitais. Olhemos para o Hospital de Fundão. No Hospital de Fundão foram adiados investimentos que até constavam do plano estratégico do Centro Hospitalar da Cova da Beira e que adiou a requalificação do edifício e a instalação de novas valências. No Hospital de Santo Tirso, a instabilidade causada pelo processo de transferência levou à perda de profissionais, de médicos especialistas, principalmente de internistas, lançando o caos na medicina interna e nas urgências. No Hospital de São João da Madeira, por causa do processo de transferência, foi já deslocalizada uma valência que foi a consulta da dor. O hospital perdeu já uma valência por causa do processo de transferência que vocês iniciaram, senhoras e senhores deputados. Por isso o Bloco de Esquerda propõe a gestão pública destes hospitais, mas que haja também o necessário investimento para reverter todas as consequências negativas que vocês ali fizeram. Muito obrigado. Muito obrigado. O Partido Socialista inscreveu 2 senhoras deputadas para a apresentação no período de tempo disponível. Em primeiro lugar, a palavra à senhora deputada Hortência Martins. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos hoje em debate várias iniciativas de vários grupos parlamentares, entre elas uma petição com mais de 9.200 assinaturas, cujos peticionários de saúde, e que tem por base um tema, a defesa da prestação de cuidados de saúde às populações e o entendimento sobre a melhor forma de o fazer. Estão presentes visões bem diferentes, uma que desvaloriza o Serviço Nacional de Saúde, esvaziou estas unidades, e outra que afirma a necessidade do reforço destas unidades hospitalares e do Serviço Nacional de Saúde. É essa a nossa visão. O PS há muito que demonstra não ter qualquer preconceito ideológico relativamente ao setor social. O PS sempre valorizou este setor, seja representado por IPSS, mutualidades ou misericórdias, que reconhece como parceiros na prossecução das políticas de inclusão social. Exemplo disso foi a criação da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, que contou com a participação de várias misericórdias e que elegeu como seu parceiro privilegiado na gestão destes equipamentos. No entanto, entendemos que o Estado só poderá ponderar este tipo de decisão quando tal seja claramente sustentado, justificado e objeto de um amplo debate e transparente sobre o que está em causa, com todos os agentes envolvidos, desde logo com as autarquias e populações. E isso, senhoras e senhores deputados, foi exatamente aquilo que não foi feito nestas iniciativas que hoje temos em apreço e que se relacionam com situações bem concretas de transferência de gestão de 3 hospitais da esfera do SNS para as misericórdias, Santo Tirso, São João da Madeira e Fundão, e que têm vindo a ser desvalorizadas e a perder valências. No que respeita ao caso concreto do Hospital do Fundão, o PS apresenta um projeto de resolução que visa manter esta unidade, que é parte integrante do Centro Hospitalar da Cova da Beira e que está ligada à Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior, no Serviço Nacional de Saúde.
Aliás, não faz qualquer sentido a hipótese contrária e consta do projeto do CDS, que refere mesmo a continuidade da passagem para a gestão para a Santa Casa da Misericórdia do Fundão. Ora, tal significa mesmo o desmantelamento do centro hospitalar da Cova da Beira, ao invés do reforço do mesmo, defendido como um meio para melhor atendimento às populações abrangidas. Lembro que o processo se desenvolveu durante a vigência do anterior governo pela calada, às escondidas das populações, e também os presidentes da Câmara, quer da Covilhã, quer da Câmara do Fundão, se manifestaram contra. Por isso, a nossa posição é da manutenção da gestão destes hospitais na esfera do SNS, na esfera da gestão pública. E é isso que o PS e o Governo fizeram com as decisões tomadas de reversão em 2 dos casos e da não prossecução do processo no caso do Hospital do Fundão. Muito obrigada. Senhora deputada Luísa Salgueiro, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, porque estamos a analisar em 3 minutos 4 projetos de lei, 7 projetos de resolução e uma petição. Eu queria renovar os cumprimentos aos peticionantes da petição de São João da Madeira, que são mais de 9.000 e que têm aqui muitos representantes, e gostava de dizer rapidamente o seguinte: a transferência dos hospitais do SNS para as Misericórdias teve, na opinião do PS, sempre 3 condições. A necessidade de garantir que a redução dos 25% no corte da despesa não afetasse os serviços prestados à comunidade, o envolvimento dos órgãos autárquicos locais e com a sua concordância e a salvaguarda dos interesses dos colaboradores. O que se verificou foi que isso não aconteceu. E mais do que estar a discutir a estratégia nestes casos, é muito fácil, muito rápido dizer o que o PS pensa, porque o Governo, tomado posse logo a 11 de janeiro, decidiu esta questão e decidiu manter os hospitais de São João da Madeira e de Santo Tirso na esfera pública, mantendo-os no SNS. Esta é a decisão que o Governo entende que acautela melhor o interesse das populações e, portanto, nós acompanhamos os projetos de resolução e de lei das bancadas da esquerda, mas a nossa decisão está tomada. O Governo do Partido Socialista defende a manutenção destes 2 equipamentos, de São João da Madeira e Santo Tirso, na esfera pública no SNS. O que eu gostaria era de ouvir aqui, muito rapidamente, apenas um caso concreto. Gostaria de desafiar a senhora deputada Andreia Neto, que, sendo eleita pelo Porto, se diz defensora dos interesses justicenses, e dizer como é que, tendo a Assembleia Municipal de Santo Tirso e a Câmara Municipal de Santo Tirso e os seus eleitores e os seus munícipes manifestados diretamente e esmagadoramente contra esta transferência, a senhora deputada é capaz de ir a uma reunião com os responsáveis e dizer que afinal os serviços do hospital estavam enfraquecidos e que é preciso agora um novo investimento deste Governo para reforçar. Não faz sentido e talvez por isso a senhora deputada não tenha ido ontem à Comissão, mas tem hoje a oportunidade aqui de defender aqueles que diz defender normalmente quando intervém em público. Precisamente a senhora deputada Andreia Neto, do PSD, para usar da palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No reconhecimento do inestimável papel das misericórdias na defesa da saúde pública e na preservação do bem-estar das populações, o anterior Governo, um verdadeiro Governo de coligação, estabeleceu uma melhor adequação das respostas de saúde às populações num assumido projeto de verdadeira estratégia de desenvolvimento da cooperação com o setor social. E nesse sentido, senhora deputada, estabeleceram-se acordos de cooperação com as administrações regionais de saúde e as misericórdias, a fim de garantir uma melhoria da acessibilidade das populações aos cuidados de saúde, bem como uma efetiva redução superior a 25% relativamente à alternativa de prestação de serviços pelo setor público. O anterior Governo, de verdadeira coligação, promoveu o compromisso de cooperação com o setor social e solidário, que determinou que no ano de 2014 a devolução dos hospitais às misericórdias. O PSD considerou e o PSD considera que a devolução dos hospitais às misericórdias
se traduzem em importantes ganhos de saúde para as populações, nomeadamente na melhoria da qualidade e do acesso das populações à prestação de cuidados de saúde, bem como também, a título de exemplo, no aumento dos serviços de saúde disponíveis para a população. Mas, senhoras e senhores deputados, este compromisso claro, assumido e consequente nunca mereceu do Partido Socialista uma verdadeira tomada de posição igualmente clara e coerente. Aliás, quem não recorda na anterior legislatura e as discussões que aqui travamos neste hemiciclo, trazidas pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PEV, louve-se a coerência. Nessa altura já reclamavam a reversão deste modelo e nessa altura o outro Partido Socialista nunca votou favoravelmente. Mas não só. De onde, senhoras e senhores deputados, de onde saiu esta fúria de reversão dos hospitais à esfera pública? É que nem sequer estamos no âmbito da fábula, palavra dada, palavra honrada, pois esta medida não consta do programa do Governo e, espantosamente, ou talvez não, o Partido Socialista não está a cumprir o seu programa do Governo, mas anda a cumprir o programa eleitoral do PCP. Aliás, pasme-se, esta reversão não consta sequer das famosas posições conjuntas que o Partido Socialista assinou. Senhoras e senhores deputados, a verdade é que vivemos tempos muito estranhos. Chegamos ao ponto em que a palavra dada, que foi dada pelo PCP, passou a ser a palavra honrada, agora assinada pelo Partido Socialista. O que bem mostra a falta de coerência e de consistência deste Governo. Mas como se não bastasse, esta decisão de anular os acordos, esta reversão da entrega dos hospitais às misericórdias, foi tomada em cima do joelho, de forma unilateral e sem ouvir ninguém. Baseou-se em infundadas dúvidas sobre a efetiva defesa do interesse público. Perguntamos, mas quais dúvidas, senhores deputados? Que governo é este que anula primeiro e estuda depois? Tem um ministro, afinal temos um ministro que decide com dúvidas. E por falar em dúvidas, senhoras e senhores deputados, saberá o Governo dizer com clareza quais são os custos que estão envolvidos com esta reversão? Garantirá o Sr. Ministro às populações de Santo Tirso e de São João da Madeira que estão asseguradas as mesmas valências e um alargamento das mesmas através do SNS? Senhoras e senhores deputados, o PSD responde sempre com responsabilidade e com coerência, e é em nome da responsabilidade e da coerência que vamos aqui reafirmar a nossa convicção de que esta reversão apressada prejudica as instituições. Quero concluir, Sra. Deputada. Vou terminar, Sr. Presidente. E os utentes, como é costume, quem vai pagar os erros do Partido Socialista serão os utentes destes concelhos e os portugueses. O PSD e as populações de Santo Tirso e de São João da Madeira não vão esquecer mais este ataque aos seus legítimos interesses e direitos de uma prestação de saúde digna, de uma prestação de saúde alargada e próxima das populações, disse. Palavra agora para o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com o nosso projeto de lei, o CDS procura manter um ato da maior justiça que o anterior Governo procurou concretizar. Devolver às misericórdias os hospitais que tinham sido nacionalizados. A reversão pretendida pelo atual Governo e defendida aqui por várias bancadas parlamentares é errada, é ineficiente e é antiquada. É errada porque os hospitais sempre foram das misericórdias. Foi o Estado que os roubou quando os nacionalizou. É ineficiente porque as despesas em saúde feitas pelas misericórdias têm uma regra, senhoras e senhores deputados, globalmente comprovada. Faz mais serviços aos doentes
a um custo mais em conta para o próprio Estado. Uma regra que não será seguramente indiferente para as senhoras e senhores deputados. Até porque se ganha em humanidade o que se poupa em burocracia. E é uma decisão totalizante do Estado, ou seja, uma decisão antiquada, porque ignora que no modelo de contratualização se segue o que de melhor se faz na Europa e no mundo, com um setor social a prestar cuidados de saúde com qualidade e com maior rapidez, centrado nas pessoas e nas respostas que apresentam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e este é o ponto decisivo. Estes acordos previam a melhoria das respostas de saúde de cada uma destas unidades, ou seja, do próprio bem-estar das respectivas populações. Com esta reversão, a resposta não melhora. Com esta reversão, o serviço às pessoas não melhora. Com gestão pública ou privada, a nossa prioridade no CDS é e será sempre o serviço às pessoas, com qualidade, com abrangência e com rapidez. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os Verdes apresentam hoje para discussão duas iniciativas legislativas com o propósito de garantir a gestão pública do Hospital de São João da Madeira e do Hospital de Santo Tirso. Como se sabe, por opção ideológica do anterior governo PSD-CDS e no caminho que escolheu em desmantelar o SNS, o governo anterior tentou entregar estes hospitais às misericórdias. Ou seja, procurou disfarçar o seu propósito de privatizar hospitais, fragilizando ainda mais o Serviço Nacional de Saúde e com grande prejuízo para os utentes, neste caso, para as populações de São João da Madeira e para as populações de Santo Tirso. Como é público, a transferência do Hospital de São João da Madeira para a Misericórdia mereceu a contestação e o desacordo de profissionais de saúde e dos utentes, que realizaram, aliás, várias ações de protesto e dinamizaram até a petição que hoje também está em discussão e que eu aproveito para, em nome do Partido Ecologista aos Verdes, saudar, sobretudo aqueles que hoje estão aqui connosco a assistir aos trabalhos, porque, embora com a evidente e clara oposição da população, o anterior governo, agora o PSD, diz que está a decidir sem ouvir as populações. Mas o que é verdade é que o anterior governo decidiu com a oposição clara e evidente das populações e que, mesmo assim, o governo anterior prosseguiu com o acordo de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira. Ora, recentemente o Ministério da Saúde decidiu anular a passagem do hospital para a alçada da Santa Casa da Misericórdia, considerando, a nosso ver, bem, porque também é importante que se fale disto, que existem fundadas dúvidas sobre a efetiva defesa do interesse público, porque o interesse público também tem que estar presente nestas decisões e, portanto, existindo dúvidas, cancela-se o acordo. Esta decisão vem ao encontro daquilo que os Verdes defendem, porque, na nossa perspectiva, só a gestão pública, eu sei que os senhores estão muito preocupados em engordar o mercado dos privados, mas nós não somos obrigados a seguir o vosso caminho, mas nós não, senhores deputados do CDS, estão muito incomodados com isto. O governo, agora, o tal que a coligação verdadeira, que era um governo de coligação, que havendo birras, inventavam supostos para atenuar as birras e, portanto, inventaram um posto de vice-primeiro-ministro para atenuar as birras. Este governo está em exercício de funções, ainda não houve birras, pelo menos para já podemos dizê-lo, e, portanto, os senhores faziam uma birra, até dava a crer que era quem mandava na coligação, eram os senhores, e, portanto, este governo decidiu suspender o processo, e a nosso ver, bem. Portanto, agora, em relação... Há aqui outro problema que é preciso também referir. Eu percebo que os senhores deputados do CDS estejam tão incomodados, afinal eram eles que mandavam no governo anterior, apesar de terem uma dimensão muito menor. Mas o que interessa é dizer assim. Depois temos também o Hospital de Santo Tirso, e o governo fez exatamente a mesma coisa no hospital, exatamente a mesma coisa. Diz o senhor deputado, fez a mesma coisa, fez o jeito aos privados. E, portanto, passou o hospital para as misericórdias. E agora volto a dizer, confirmo a oposição das autarquias locais, que inclusivamente até chamam a atenção para a necessidade de reforçar os meios. De Santo Tirso, senhores deputados, andam a dormir, querem que eu lhes diga tudo, andam a dormir,
E, portanto, ainda bem que o processo foi anulado, porque agora esta decisão de facto agradou aos profissionais, agradou aos utentes e recebeu até o aplauso da autarquia local. O processo de transferência do hospital para a misericórdia local veio de facto reduzir ainda mais os profissionais de saúde e a falta de meios materiais. E hoje, com a nova composição do Parlamento, porque hoje finalmente nós temos a direita no lugar certo, hoje com a nova composição do Parlamento é preciso olhar para as pessoas. E olhar para as pessoas é preciso que os hospitais voltem à gestão pública. Os hospitais de São João da Madeira, de Santo Tirso e do Fundão, porque é a altura de olhar para as pessoas e não continuar apenas a engordar os mercados dos privados, porque foi isso que os senhores fizeram ao longo destes 4 anos. A passagem do governo anterior dos hospitais para as misericórdias foi uma privatização encapotada, mas alguém tem dúvidas sobre isso, encapotada, e agora diz o Sr. Deputado Nuno Magalhães, mas estou-lhe a dar alguma novidade. Sr. Deputado, agora é preciso olhar para o tempo, por favor. E vou olhar dizendo-lhe, Sr. Deputado, se anda a dormir não culpe os verdes por esse facto, vamos, é tempo de acordar. Sr. Deputado João Almeida, do CDS, PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, há 2 formas de nós a analisarmos. Ou analisamos exclusivamente do ponto de vista ideológico e achamos que decidir sobre entregar ou não um hospital a uma entidade social é uma questão ideológica e estamos completamente arredados daquilo que é o interesse da população. Ou então pensamos no interesse da população e percebemos se para as pessoas é melhor o hospital prestar mais ou menos cuidados, independentemente da sua propriedade, ser pública ou privada. A nossa opção é claramente a segunda. E vou dar exemplo de um caso prático. Em São João da Madeira, de que já falaram os seus deputados, muitos deles nunca conhecendo nem nunca sequer lá ter passado, não todos, como é evidente, o que se passa é que quem retirou a urgência não foi a misericórdia. O que se passa em São João da Madeira é que quem tirou a consulta da dor não foi a misericórdia. Quem foi retirando sucessivamente capacidade ao Hospital de São João da Madeira foi o Estado, o Serviço Nacional de Saúde e os sucessivos governos do Partido Socialista. Portanto, convém ter noção quem é que efetivamente tem responsabilidade naquilo que se tem passado. E basta ler o enunciado da petição subscrita pelos sanjoanenses para perceber que o que querem em primeiro lugar é a urgência. Não é que o hospital volte a ser público. Em primeiro lugar querem a urgência. E no protocolo estabelecido com a misericórdia estava aberta a possibilidade de a urgência voltar a abrir em São João da Madeira. Com a misericórdia. Eu pergunto ao Partido Socialista, ao PCP e ao Bloco de Esquerda qual é a garantia que hoje aqui podem dar aos sanjoanenses de que efetivamente com o vosso governo voltará a haver urgência em São João da Madeira. E dizer-lhes ainda outra coisa, Sr. Deputado. Se o mundo fosse como os seus deputados dizem, tendo havido eleições em São João da Madeira há menos de uma semana, que por acaso houve, domingo passado, havia 3 partidos que se candidatavam e que assentaram toda a sua campanha, gastaram rios de dinheiro a apostar todos os seus votos na reversão do Hospital de São João da Madeira para o setor público. Houve 2 partidos que sempre disseram que acreditavam na solução do hospital ser passado para a misericórdia. Acontece que os 2 partidos que defendiam essa solução tiveram a maioria absoluta que não tinham anteriormente e que a geringonça perdeu claramente as eleições. Isto é deixar falar o povo, pôr à frente do interesse partidário o interesse do povo e conseguir claramente concluir que mais importante que as divergências ideológicas é a voz do povo, que é muito mais sapiente do que a voz daqueles que só querem defender a sua ideologia. Para uma nova intervenção, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado João Almeida, para ouvir a voz do povo, convinha ler bem as petições. A petição requer a manutenção do Hospital de São João da Madeira, integrado no Serviço Nacional de Saúde e sob a administração do Estado. Escapou-lhe esta parte.
mas escapou-lhe outra coisa também. Aos seus deputados, Eu posso esperar. é preciso compreender que não é preciso fazer prova de que estamos a dormir. Estamos todos acordados, mas talvez com um bocadinho mais de silêncio. Muito obrigado. Eu posso esperar porque eu queria que o Sr. Deputado João Almeida ouvisse mesmo bem esta parte. Porque o Sr. Deputado também nem sequer ouve bem, por exemplo, um antigo diretor do hospital, que até era do PSD. Um antigo diretor do hospital, que até era do PSD, que disse: Misericórdia não tem competência para gerir o hospital. Não tem know-how para gerir o hospital. Não tem nenhuma competência para lá colocar urgências. Já agora, ouça também o que disse o provedor da Santa Casa de Misericórdia. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo, Sr. Deputado? Era abrir ao negócio privado. Era abrir o hospital ao negócio privado, aos subsistemas de saúde, aos seguros de saúde. Era a grande aposta da Santa Casa de Misericórdia, era o negócio privado. E neste debate ficou bem claro, que o PSD e o CDS, se pudessem, insistiam naquilo que a Sra. Deputada Andréa Neto chamou de sua visão estratégica. Ora, a visão estratégica do PSD e do CDS para a saúde nos últimos 4 anos, nós sabemos qual foi e não queremos mais. Não queremos mais. Muito obrigado. Uma intervenção também por parte da Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado do CDS, João Almeida, a voz do povo, de facto, não está na voz do CDS. Está na voz daquela petição, a voz do povo está nas populações, a voz do povo está nos profissionais de saúde que rejeitam este caminho. Aí é que está a voz do povo, senhores deputados. E está vista aqui uma coisa, depois das intervenções do PSD e do CDS. É que as intervenções que aqui foram feitas demonstram uma coisa muito clara. De facto, PSD e CDS estão no contra, mas é contra as populações, contra os profissionais de saúde, contra o Serviço Nacional de Saúde e contra as próprias autarquias, pasme-se, que se manifestaram também em oposição a este processo encapotado de privatização do Serviço Nacional de Saúde. E, Sra. Deputada Andréa Neto, o que o anterior governo fez foi querer retirar ao Serviço Nacional de Saúde para entregar ao setor privado. Foi isto que o anterior governo quis fazer. E, de facto, o que incomoda, e fica bem claro depois destas intervenções também, o que incomoda PSD e CDS é a reposição de direitos. E o que nós estamos aqui a discutir hoje é o direito à saúde, o direito universal e constitucional à saúde, porque a saúde não é e não pode ser um negócio. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, chegamos ao final dos nossos trabalhos. Resta-me anunciar para a sessão de amanhã, sexta-feira, dia 29, debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, ao abrigo da alínea A do número 2 do artigo 224 do Regimento, com o tema Modernização do Estado. Muito boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.